Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje é o nosso último encontro de março do mês da mulher. E nossa pauta de hoje é o que é de novo sobre arquitetura, construção e paisagismo em 2022. Quem vai nos falar hoje, que assim, é a Sara Bal. Ela que é arquiteta, urbanista e arquitetura de interiores, artista plástica, especialista em light design, especialista no mercado de luxo pelo Luxury Thinking School de Paris e arquitetura de interiores de luxo. Sara, a gente agradece a sua participação aí, tá? Seja Obrigada. bem-vindo e tá com você aí, pra gente, beleza? Sim. Então, bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar um pouquinho, não só tendências, mas novidades no mercado de arquitetura, construção e paisagismo. Acredito que nós vamos abordar um conteúdo vasto para isso hoje. E, como quem trabalha na área, na verdade, o ano para os arquitetos e engenheiros só começa em março, porque é aqui que a gente começa, de fato, receber as novas tendências para o ano. Antes a gente não tem essas novidades. Ali por fevereiro, janeiro, vira o ano, porém as empresas parece que ainda não apresentam os novos catálogos. Então, janeiro, fevereiro, se você ainda está realizando algum projeto de arquitetura e interiores, às vezes você não tem todo o material para o novo ano para você estar preparado para 2022 e até mesmo para 2023. Então, agora pela descrição do Newmark, vocês já me conhecem um pouquinho. Então, eu sou arquiteta, sou urbanista e eu tenho várias especializações e todas elas vão ser abordadas hoje também, porque nós temos bastante conteúdo para trabalhar. A nossa abordagem de hoje, então, a gente vai apresentar novidades, soluções, um pouco de decoração de interiores dentro da arquitetura, materiais, produtos, paisagismo e tendências. Vamos começar então com novidades na parte de engenharia civil. 8 inovações na construção civil em produtos. Eu selecionei algumas e eu vou falar para vocês o que já está disponível no mercado esse ano e o que a gente vai receber talvez em 2023. Eu acredito que até 2023. Começamos então com o bioconcreto. Na verdade, essa é uma técnica já desenvolvida desde 2009. Porém, nos últimos anos ela tem ganhado bastante relevância, tem muitas pessoas que já estão trabalhando com isso, até mesmo aqui na nossa região. Tem uma profissional que ela é de Mercedes, a Nicole Schwantes, e ela já trabalha com isso, acredito que vão começar a vender logo esse tipo de material. O que é o bioconcreto, então? É uma combinação do concreto comum com uma colônia de bactérias. Para que isso? Para o fechamento de fissuras. Não grandes fissuras, fissuras um pouco menores, né? Mas como que isso funciona? Quando a gente mistura o concreto, né, com essa colônia de bactérias, a gente acaba fazendo com que essas bactérias saiam da inércia a partir de uma digestão e elas consomem lactato, gerando o cálcio. Isso faz com que essas fissuras sejam fechadas. Podem ver aqui, eu estou circulando, aqui é uma fissura que ela é fechada pelas bactérias, que são aqui. Aqui a gente vê um pedaço de concreto com as fissurinhas fechadas. Bem bacana. Para fechar rachaduras num edifício, por exemplo, alguma questão assim. O que me impressionou? Madeira transparente. Como que acontece isso? É retirada a lignina da madeira, é injetado polímero, e então ela cria um aspecto translúcido para fins estéticos. Previsão disso? Ainda não sei, porém achei fenomenal, é uma super novidade. Vejam como que ela fica na prática, o uso dela, coisa mais linda. Espuma de alumínio. Vejam esse edifício que tem ali do lado, é uma igreja, uma fachada. Ela pode ser utilizada como brise. Já está disponível porque provém do setor automobilístico. E ela é para um controle de luz e som, também talvez até mesmo, em alguns casos, temperatura. Ela é feita através da ingestão do ar dentro do alumínio fundido. Vou passar mais breve aqui por cima por causa do tempo, tá? Então, como que isso funciona? São painéis ultra leves que podem ser usados como pranchas planas. São 100% recicláveis
estão disponíveis em diferentes formatos e tamanhos. São personalizáveis. Vejam ali naquela fachada, a gente vê um pouco translúcido na parte superior, aqui, e na outra a gente vê como ficaria o aspecto do lado de dentro, como que entra a iluminação. Então, ela barra e ao mesmo tempo deixa entrar a iluminação. A questão do contrapiso autonivelante. Acredito que ela já é autoexplicativa, né? O piso, ele é autonivelante, olha como fica bonito o aspecto dele. Já está à venda no Brasil, esse processo. Acredito que algumas pessoas devem até já ter utilizado. A argamassa Krupp, ela é utilizada principalmente na Europa, ainda não chegou no Brasil, acredito que talvez chegue esse ano ainda. Ela é para vedação no drywall, né? Ela traz, então, maior resistência mecânica ao fogo e ao isolamento termoacústico. Muito bacana, espero que chegue logo no nosso país. Hidrocerâmica. É uma cerâmica, como a gente pode ver aqui, que ela tem uma parte superior e inferior, e no meio nós temos uma trama que ela tem pequenas bolhas de água, basicamente. E ela perde umidade para o ambiente. Então, ela vai ajudar o resfriamento, por exemplo, e a manutenção de temperatura. Essa não tem previsão, eu não soube de previsões para chegar no nosso país. A questão de telhas fotovoltaicas. Essa tem sido febre já há vários anos, todo mundo comentava sobre isso e finalmente esse dia chegou. Já está disponível no Brasil a partir da empresa Eternit. Vejam ali, a Eternit lança a primeira telha solar de fibrocimento do Brasil. Essa é a de fibrocimento, tem outras também, né, que são como telhas coloniais, né, que seriam as nossas cerâmicas, principalmente para a nossa região aqui em Marechal, a gente tem bastante casos mais coloniais. O que vem a ser comentado seria a parte de manutenção e eficiência desse produto pela colocação dele. Nós também temos o Breathe Brick, que é um tijolo respirável. E vejam que ele faz um filtro. Ali nós temos a imagem de como que funciona esse tijolo e aqui embaixo como que funciona o sistema de respiração. Você pode montar ele em camadas e ele passa por uma única tubulação. Eu acredito que isso foi gerado por causa da pandemia, né? Para pessoas que já têm problemas respiratórios, para fazer para filtrar o que vai entrar de ar dentro da sua residência. Muito interessante essa solução. Não sei ainda quando que ela será disponível à venda, mas nós já vemos ali o protótipo dela e talvez esse seja de fato o material que depois nós iremos construir. Agora nós vamos para a abordagem de arquitetura. Humanização dos ambientes, né? Começando então com ambientes abertos e integrados, que a gente já vem falando sobre isso há muito tempo, né? Integração de sala, cozinha, entre outras áreas, às vezes até o quarto, com espaços funcionais, automação e sistemas inteligentes na residência, cortinas inteligentes, janelas com brises que sobem e descem, aquelas persianas, tem sistema de iluminação, baixo contato, uma outra tendência para a arquitetura. Essa eu achei fenomenal, uma novidade, por causa da pandemia. O que é o baixo contato em arquitetura de interiores? A gente faz o processo de planejamento dos móveis para a gente evitar o contato com as superfícies, para não estar transmitindo tanto micro-organismos, germes, etc., né? Então, isso é algo que deve ser estudado em cada situação. O minimalismo, eu acredito que ele vem em consequência disso também. Eu percebo que a arquitetura de interiores, ela tem ficado muito polida, né? Ela vem sendo higienizada por causa da pandemia. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial, basicamente, se intensificou o uso de cerâmica, ladrilho, por causa da manutenção e limpeza. Nessa pandemia, nós temos, então, o efeito disso através do minimalismo, desse baixo contato, enfim. Outra tendência é o revestimento em destaque. Eu, particularmente, não gosto. Não gosto de utilizar revestimentos em destaque. Eu acho que é algo muito passageiro. A gente só focar em uma textura, em um elemento central,
de estampa. Normalmente, quando a gente tem um revestimento em destaque, ele é estampado, ele é com itens de ornamentação, e eu não acho que isso é muito bom, porque depois acaba saindo de moda. Sustentabilidade e contato com a natureza. Eu acho ótimo isso. A sustentabilidade é algo necessário, né? De acordo com a quantidade de obras que nós estamos realizando, o impacto global disso. E o contato com a natureza é ótimo para nós, para a nossa regeneração, pelo passar dos dias. Existem hospitais que já estão aplicando e já aplicaram isso há vários anos e que oferecem melhor recuperação dos seus pacientes, como é a rede Sara Nossa Terra, a rede Sara de hospitais. E a versatilidade também é muito boa, porque é a utilização dos ambientes de uma forma versátil, funcional. Nós temos também tons naturais e utilização de linho, outros materiais mais naturais. E também a parte de conforto, que eu acredito que a gente sempre deve ter na arquitetura, mas muitas vezes não era muito levado em conta. Agora fica um pouco mais evidente. Então, nós temos o processo de arquitetura, a parte de decoração de interiores, materiais, produtos, paisagismo e tendências, na verdade, é algo que engloba tudo isso. Então, agora nós vamos para o caráter escultural. Aqui nós temos, então, uma cozinha, projeto do nosso escritório, e que ela tem todo esse caráter escultural exatamente pelo forro de PVC, não é gesso. E que ela faz essas ondas e a gente colocou a iluminação pontual nos locais importantes. Por exemplo, aqui, ó, nós temos a parte de um móvel. Então, nós temos a iluminação que sai, o feixe entra aqui, você consegue visualizar melhor o que tem dentro do móvel. Perto da geladeira, ou nesse móvel aqui em cima, aqui outra iluminação, para iluminar quem for lavar as louças. Outros 2 pontos de iluminação, aqui e para a bancada aqui atrás, que está escondidinha aqui, que faz o sugar do cooktop, do fogão, né? Então, isso daqui é um modelo escultural de arquitetura. E também aqui, vejam, todos os itens, aqui nós temos uma cortina em linho, materiais naturais. Por mais que aqui está tudo muito limpo, com mármore, a gente já evita o toque. Veja que isso daqui foi executado em 2019, se eu não me engano. Final 2020 já estava pronto, se eu não me engano, essa obra. O projeto foi feito para não ter o toque, é todo em clique. Porém, o que eu mostrei para minha cliente na hora é que eu não queria que ela tocasse com as mãos nos móveis para que ela pudesse estar cozinhando e, por exemplo, mexer o quadril e conseguir abrir um móvel sem sujar o móvel. Por exemplo, ela está cozinhando, está com as mãos sujas, precisa pegar uma panela. Ela toca sem as mãos, por exemplo, com o joelho, com o quadril, o móvel abre e ela não suja o móvel porque ele é branco, extremamente branco e fosco. Então, é o móvel mais fácil de ser sujo, né? E a gente quer evitar o toque, nós temos as bancadas claras ali também. Esse material aqui é um cristal de quartzo, que foi importado da Europa e ele é todo translúcido. Ele faz o papel do... Ele fica totalmente transparente, tem outras pedras no Brasil que são utilizadas também com esse propósito, mas essa é mais branca e mais clara. Nós tivemos uma visão muito boa a respeito desse móvel. Veja só o tamanho da inovação. Ele só chegou no Brasil 2 anos depois que essa obra estava pronta, esse material. Então, o quanto nós conseguimos nos antecipar para oferecer um produto de altíssima qualidade para o nosso cliente 2 anos antes desse produto chegar no Brasil, né? Então, é realmente sem tempo, atemporal esse projeto. Ele não vai sair de moda, porque nós não seguimos moda, nem tendências. A gente utiliza as tendências ao nosso favor para a gente aplicá-las e ter um ambiente que nunca sai de moda, porque você vai olhar isso daqui 5 ou 10 anos, o objetivo é que ele não saia de moda, porque ele não cumpre moda. Ele não tem frisos dourados ou frisos metálicos, ele não tem algo que diga a data específica da onde ele veio, né? E esse é o nosso objetivo principal sempre. Ainda sobre o caráter escultural. Vejam
como está diferente a composição dos móveis. Vejam apenas as poltronas nessas fotos que eu estou representando aqui para vocês. As mesas de canto, né? Olha o estilo das almofadas, o estilo dos lustres, todos eles, olha só, os nichos na parede, que são algo mais com a tendência grega, parece até de Santorini, algo assim. Pilares, né? A mostra, então a estrutura também, o estilo de vasos cerâmicos, a mesa, é tudo muito diferente do que costumava se aplicar. Eu acho que isso é uma tendência que vem para ficar. Na verdade, ela já está aí desde a época da Art Deco, e esse tipo de móvel não tem como sair de moda porque ele não é a moda e ele não é tendência, por mais que agora a gente considere ele tendência. Ele, na verdade, é um estilo, e estilo não sai de moda. É igual quando você olha, por exemplo, um ambiente clássico ou um ambiente moderno. Ele não segue regras atuais, então ele sempre fica no tempo que ele foi planejado e ele não fica cafona ou brega com o tempo. Ele fica sempre atual e de acordo com o seu tempo, né? Então ele não fica cafona. O que eu vejo que é o contrário disso, só para vocês terem uma métrica. O que seria o contrário de atemporal? O que seria o temporal? O que seria o projeto que você vê a data de validade? Não sei se vocês lembram que em 2007 todo mundo fazia gesso com as molduras de gesso e com detalhes alaranjados. Era esse tipo de acabamento. Aquelas paredes que são um pouco mais texturizadas e era muito a tendência do laranja. Eu olho para esse tipo de projeto e eu tenho certeza da época que é por causa disso. E eu não quero que isso aconteça mais nos projetos, porque eu vejo que quem fez projeto muito bem no passado, os arquitetos renomados que fizeram projetos bons no passado, você entra numa obra até hoje e você pensa que ela foi feita ontem, de tão bem que elas são planejadas. Então, esse é o objetivo. Isso também condiz com a sustentabilidade. Você não precisar ficar renovando todo momento, porque da única vez que foi feito muito bem. Agora a parte de iluminação. Aqui vem uma outra referência, que eu acredito que seja a melhor para nós nos dias atuais, que é a partir da empresa Claxon, que eles fizeram essa iluminação de ornamentação, né? Eu gostei muito e eu quis trazer hoje isso para vocês. Claramente isso não é que pode ser executado com facilidade, porque você não pode dar a qualquer um para fazer isso, digamos assim, quis comprar isso dali, o meu pedreiro que instale, o meu eletricista que vai lá e instale. Não, você precisa de um projeto de um arquiteto para fazer esse tipo de ornamentação com esse tipo de luz. Mas ele é inesquecível, né? Essa iluminação é inesquecível e lindíssima. Muito diferente de qualquer coisa que a gente já viu antes. Vejam até mesmo aqui nessas fotos as poltronas, né? E a mesa. Isso daqui, se você falasse, poderia ter sido feito no modernismo. Agora a gente está no período contemporâneo, o estilo é contemporâneo, né? Mas isso daqui poderia ser feito há 40 anos atrás, a execução só desse mobiliário que nós vemos aqui nessa foto. Esse mobiliário aqui também, com esse tipo de textura. Então, isso feito agora ou há 40 anos atrás, digamos, não faria diferença, porque ele ainda continua atual. Eu veria uma pessoa sentando ali e num jantar convencional com as pessoas. Vejam, essa é a importância de um bom design. Ele não ter data de vencimento. Até eu me lembrei dessa escultura que eu fiz há algum tempo atrás, de acordo com todos esses itens de iluminação. Achei bem parecido, é uma tendência mesmo. Ficou algo bem parecido e bacana. A cor do ano, Sage Green, é um verde acinzentado semelhante ao das folhas secas de sálvia.
Então, aqui a gente já vê também essa integração do interno com o externo, nessa foto do lado ali também. Essa é a cor do ano. Projetos que integram o lado de fora com o lado de dentro. Agora a gente vai começar a tratar sobre arquitetura de interiores, áreas externas, como paisagismo, iluminação e arquitetura, tudo junto, né? Aqui a gente tem um projeto do nosso escritório, que é a parte de iluminação em uma cristaleira. De um lado a gente vê a praia, de outro lado a gente vê a parte interna, que é uma obra de arte, e no meio a gente tem a decoração, toda a parte de luminotécnica, design de luz, e uma cristaleira. Então vejam que todos os ambientes se integram e todas as técnicas são integradas. O importante nesse caso é você ter um profissional adequado que saiba lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Aqui nós temos uma outra visão desse mesmo projeto. Vejam, uma garagem exposta com vidro, com todo o sistema de luminotécnica, uma sala de estar totalmente neutra, no meio, depois a gente vai ver um pouquinho melhor. Isso daqui é uma lareira, né? É uma mesa de centro com lareira, por assim dizer. Materiais mais naturais, digamos, um tapete com textura similar ao linho. Aqui, vejam bem de pertinho, na verdade, o sofá também é um material um pouquinho mais rígidozinho, mais natural. Do lado de fora a gente vê toda a paisagem, então a gente tem um monte de integração aqui, vejam. Toda a paisagem externa aqui, né? Então a gente está lidando com todos os elementos de integração ao mesmo tempo. Aqui nós temos então a sala de jantar, a sala de estar, vamos voltar, e para cá atrás é a parte da cozinha, segundo piso, e aqui nós temos a garagem aparente. Passagem da garagem aqui da lateral, você entra para a sala daí. Esse é um projeto para aqui pertinho da nossa cidade. Nos fundos do projeto nosso do escritório, uma piscina natural. Na verdade, aqui a gente tem a questão de lagos ornamentais e piscinas naturais, né? Uma cascata embutida na laje aqui, e daí aqui a gente tem toda a parte de cozinha, área de festas, na verdade. Segundo pavimento, quartos. Então, a pessoa chega de carro e ela tem uma praia em casa. Vejam do lado oposto que nós temos. Essa é a nova tendência. Na verdade, isso já tem acontecido há alguns anos e eu fui buscar isso para nós. Quem trabalha comigo nessa área é o pessoal da Aquaparaná e Gênesis Ecosistemas. Quem são essas empresas? A Gênesis é a empresa que faz lá em São Paulo para celebridades, para Ana Hickman, Bruno Galhaço, os lagos e piscinas naturais deles. E daí a Aquaparaná é uma empresa de Toledo que faz esse tipo de serviço. Nós trabalhamos juntos em relação a isso. E esse é o serviço que nós oferecemos. Esse é um projeto a ser executado agora aqui na nossa região. Para quem? Quem é o consumidor disso? É claro que nós temos inúmeros clientes de diferentes vertentes, mas vou dar um exemplo de quem é este cliente aqui em questão. É uma pessoa que trabalha com a área de fazendas, que ela mora um tempo no Mato Grosso, ou enfim, Bahia, etc. E em outro período ela chega em casa aqui no Paraná e quer passar um tempo de qualidade com sua família. E ela chega em casa e ela tem isso esperando por ela. Uma piscina natural com peixes ornamentais. Aqui uma vista noturna. Então, nós temos a arquitetura dos lados, nós temos o paisagismo, a partir do projeto dessa piscina natural, nós temos as plantas, tudo isso que agrega, a parte de iluminação. Então, nós temos um conjunto de fatores que propiciam esse ambiente dessa maneira que ele foi construído. Mais uma forma de integração que resulta em tudo isso que nós estamos conversando. Esse ambiente. Isso é uma área de festas. De um lado, a gente tem, então, aqui nos fundos, a parte de paisagismo. Nós temos também
A parte de churrasqueira, cristaleira, eu não gosto de deixar a cristaleira aparente, porque daí a gente olha muito mais os itens dentro da cristaleira. Eu prefiro sempre deixar ela fosca com esse tipo de estética. Por quê? Porque às vezes tem uma coisinha bagunçada que você não quer mostrar, ou algo que você não gosta muito e você precisa pôr dentro da cristaleira. Então, eu sempre prefiro deixar ela um pouquinho fechada. Não é normal que os arquitetos façam isso, mas eu gosto sempre de deixar a cristaleira fechada. Você pode pôr pratos e ninguém vai ficar olhando para os seus pratos. Aí a gente valoriza a iluminação e daí nós temos uma ligação com a outra parte desse projeto, que é o lado de lá, aqui, que nós temos toda a parte de piscina. Já vou mostrar um pouco mais sobre esse projeto. Então, essa é só a área de festas. Vejam que o teto ele é de concreto, não é de madeira. Estava super em alta e eu não fiz isso nos meus projetos. Não sou muito a favor disso. Que você fazia uma parede de MDF e o teto de MDF, principalmente com textura amadeirada, porque eu não gosto disso. Eu acho que vai ficar datado. As pessoas vão olhar isso, elas vão falar, isso foi 2019, 2020 e vai cair de moda, porque isso é modismo, né? E eu acho que o arquiteto não deveria seguir moda, ele pode seguir tendências, mas não ficar algo muito descartável com o tempo. Veja que eu consegui atingir o aconchego mesmo numa edificação de concreto aparente, através de uma iluminação mais quente. Tanto é que dificilmente você olha e pensa, não, é concreto mesmo. Até parece que é madeira, mas a gente quase não tem nenhum elemento de madeira. A gente tem muita pedra. O chão é pedra imitando arenito, que é uma pedra de areia. A bancada ali do bar é imitando um pouco mais de bambu. Aí em cima nós temos o concreto, paredes de concreto, churrasqueira com textura de pedra. Então, cadê a madeira? A madeira está nos bancos e na mesa, que está aqui nesse lado. Aqui, a mesa de madeira. E as poltronas também são de tramas, né? Então, aparenta o aconchego sem a gente utilizar tanta madeira. Eu acho que essa é uma peça central fundamental para a execução desse projeto. A arquitetura também aqui é um gazebo, uma área externa para você ficar com a sua família. E essa é a vista noturna. Então, a gente tem o planejamento de iluminação para você utilizar em ambos os períodos, diurno e noturno. Né? Então, aonde você vivenciaria isso? É na lateral da casa, um resíduo de terreno, e do lado oposto a gente tem essa visão. É uma entradinha para essa piscina natural, que tem os peixes, e a gente fez a colocação de uma rede, que você pode ficar deitado sobre a água mesmo. Esse é o principal objetivo. Vejam. Então, a gente tem todo esse espaço. Pela lateral, a gente tem esse espaço que você pode ter a circulação na laje, na verdade, ali embaixo, que são paredes todas de vidro que dão para a sala de estar desse projeto. Aqui nós temos o deck que dá para frente do projeto. Então, logo que você entra nesse espaço, aqui a gente pode ver as poltronas na lateral esquerda da casa. A gente resulta nesse caminhar até essa área da área um pouquinho mais funda. E aqui eu acredito que como fechamento a gente tem esse resultado, a união da arquitetura e iluminação com projeto de interiores, que projeto de interiores, de design de imóveis, não necessariamente é só do lado interno, a gente faz projeto de interiores também para a parte externa, como é nesse caso, planejamento de busca de poltronas e elementos de design. Nós temos também aqui a parte de paisagismo e da piscina natural e todos esses elementos para fazer um fechamento e trazer esse resultado. Iluminação, arquitetura e design de interiores, integrando tudo isso. Bom, pessoal, hoje seria isso. Essas são as nossas tendências. Beleza, então, maravilha. Quanta coisa bonita, hein? Essas, tem bastante, algumas novidades assim mesmo, né? Assim, cara, eu vi lá a lareira no meio da sala. É com fogo de verdade mesmo?
Sim, ela fica com um fogo bem mais baixinho. Ela fica um fogo baixo. Você escolhe quando você quer ligar ela, né? Na verdade, você coloca ali dentro, tem um espaço, uma calha, e você pode ligar ela, mas tem um período de desligar. É bem tranquilo. Bom, até é a gás, alguma coisa assim. A lareira, que é utilizado para poder esquentar. E, certamente, se for lenha, né, vai fazer fumaça. Não, não, ela não é com lenha. Você pode colocar carvão, mas tem alguns modelos que você nem precisa colocar isso. É só ornamentação. É Hoje em dia a gente elétrica? preza muito. É, ela é elétrica, aham. Daí Ah, precisa ter na parte inferior dela, ou, digamos assim, tomada, alguma coisa assim. É que depende do modelo que você vai escolher, né? Na hora de a gente executar o projeto, a gente consegue manusear e fazer isso bem certinho. Mas ela é para questão estética e de vivência do momento da pessoa que vai utilizar ela, né? Pode ser, por exemplo, um cliente seu e ele queira fazer marshmallows. A gente tem até no posto de combustível para comprar esse marshmallow que derrete, que ele é para fazer com fogo. E você poder viver isso com a sua família, por exemplo, é uma experiência diferente para fazer com os filhos, digamos. sim. Ah, no caso, assim, as piscinas externas, né? Vou colocar peixes natural, mas eles não vão morrer. Tipo assim, como é que vai ficar a questão do tratamento da água? Vai ter que, não vai poder Então, fazer essas são tratamento as com... perguntas mais comuns que eu tenho em relação a essa situação mesmo. Quem cuida mais dessa parte de manusear o ecossistema, para mim, é o pessoal da empresa Aqua Paraná, que nós temos parceria. Eles são especialistas na gestão de ecossistemas, né? No caso ali da escolha de peixes propícios para o ambiente, mas eles sobrevivem, tem todo um ecossistema que é criado para isso e ele é seguro, de fácil e baixa manutenção e de alta durabilidade. Não tem problema nenhum, isso vai durar anos e anos, vai ficar super ok, você pode nadar com os peixinhos sem problema algum. É colocado alguns itens na água para ela ficar super natural e não desenvolver qualquer tipo de problema ao longo do tempo. E é autossustentável, por assim dizer. Ela não vai ter um tratamento de piscina normal, então, com cloro, com químico e tudo isso. Não vai poder usar. Não, ela não tem tratamento regular de piscina, é bem mais baixo o tratamento, é bem mais simples. Então, tá interessante. E aqui tem aqui uns comentários aqui assim. A pergunta da Débora, assim, ela falou assim, parabéns pela apresentação, Sara. Sara, como é feita a manutenção do espaço onde os peixes ficam? É fácil de fazer? Precisa fazer com frequência? É bem tranquila mesmo. Digamos que a manutenção da piscina, por exemplo, eu na minha casa tenho piscineiro 2 vezes por semana, né? Para ficar fazendo manutenção, limpar o fundo e esse tipo de coisa. Ali você não precisa disso. Eu preciso até me informar um pouco melhor da rotina de limpeza, mas ela é muito mais longa do que uma rotina de piscina. Assim, não tem nem comparação. Eu acho que não precisa de piscineiro, por exemplo, entende? Ela é autossustentável. Você vai fazer talvez a colocação de um ou outro item ali que ele vai cuidando para você da piscina. Não precisa de um piscineiro para fazer a manutenção para você, limpeza do fundo, esse tipo de coisa, não há necessidade. Ela é como se fosse autolimpante por causa da presença dos peixes. Vocês já sabem da questão do aquário, por exemplo, tem um camarão, ele limpa o aquário. Isso em aquário de água doce, por exemplo, né? Ali também são peixes, tem a opção de água doce e água salgada. No aquário, você coloca um camarão que ele faz a limpeza do aquário sozinho, que você não precisa fazer a manutenção. Então, a gente já tem peixes para isso também. Esse camarão serve para isso. Até o vidro do aquário, o camarão limpa, que é um peixinho, na verdade, que é bem pequenininho, ele parece um... Ai, como é que é o nome? Ele é pequenininho, parece uma bolinha. E ele vai limpando, ele cola no vidro e ele limpa.
limpa todas as fezes também dos animais. É bem bacana. É o ecossistema, né? Produção Ah, natural. na verdade, esse tema utiliza como uma forma de limpar para um animal que utiliza o resíduo de outro para poder limpar, né? Questão que Exatamente. Exatamente isso. Estamos aqui também a participação da Mira Mono Angeles, né? Ela falou que ele pode a sua arquiteta e gosta de novidades aí, certo? Uhum. Beleza, então. Sim. Então, esses materiais novos aí que você apresentou, a questão das teias, tudo bem, mas aquele alumínio lá, aquilo já tem no Brasil? Já viu aplicado assim numa obra fisicamente ou aí só Deixa eu voltar ali, vou te mostrar. ou aquilo assim local aqui no Brasil ou localmente? Ó, aqui nós temos, então, a apresentação, todos esses já foram aplicados, tá? Tem várias obras que já têm feitas. A gente sabe que ele já pode ser feito porque ele provém do setor automobilístico. Eu não fui mais a fundo para ver como que ele está sendo vendido. A maioria deles eu vi como está sendo vendido, por exemplo, a madeira ainda não chegou no Brasil. A espuma de alumínio eu não tenho certeza como ela está sendo vendida, mas eu sei que ela já está disponível, porque ela vem do setor automobilístico. E ela, na verdade, é só a injeção de ar que ela faz uma fissura. Então, ela é o alumínio e daí ele cria pequenas bolinhas dentro que faz esse efeito. Olha, aqui a gente pode ver um pouquinho mais perto. Ele é o alumínio com pequenas fissuras, bolinhas dentro, que é a entrada de luz e ar, né? Então, o ideal é que ele esteja sendo vendido a placas de 3,66 metros, né? 3 metros e 66, a chapa. Mas ele pode ser feito personalizado também. Aí teria que ver. Não sei como que está sendo vendido agora, né? Se ele está vindo em placas menores, porque depende da empresa. Que ele está sendo vendido está, só não sei quais são as dimensões. O tamanho padrão é esse, mas não sei, depende da empresa. Tem empresa que vai vender menor, tem empresa que vai vender maior, enfim. O professor Edmar fez uma pergunta. Bom dia, Sara. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, inicialmente, eu gostaria de parabenizar você pelo conteúdo, né, que você traz para a gente aí nessa manhã de quarta-feira. Eu sou professor do curso de agronomia e nas horas vagas eu sou pedreiro, para mim, né? Para os outros não, mas para mim. E de maneira geral a gente tem alguns itens que a gente percebe dentro do sistema de construção hoje, que é a dificuldade em você conseguir trocar material e esse material ser bem aceito, né? Diante de um padrão que nós temos hoje, o pessoal sempre caminha em direção ao padrão. E o que você traz hoje, dentro da inovação, é essa quebra de padrões, né? Você mesmo colocou, não tente seguir o modismo, tente colocar isso dentro de um sistema. E aí a pergunta, na verdade são duas perguntas. A primeira pergunta é, hoje, como é que vocês têm acesso à informação de produtos novos? Existem associações, existem revistas onde isso é publicado ou não, a conversa, né? A troca de informações com os fornecedores que se tem. E esses fornecedores trazem essas possibilidades. E a segunda pergunta é, existe bastante resistência por parte de quem vai fazer aquisição disso? Ou não, a pessoa, quando procura, ela já tem em mente que ela vai, o que que ela procura, o que que ela espera. Normalmente, os meus clientes que me buscam, eles querem ser fora do padrão. Eles querem receber uma residência muito fora do convencional. Por quê? Porque para eles, luxo é ser exclusivo, né? E isso não quer dizer materiais caros, porque muitos dos materiais às vezes não são caros, mas é o emprego deles que é importante. Eu vou ser bem sincera para você,
eu não tenho nada que me diga o que é a novidade. Em alguns casos a gente tem catálogos novos, como é o caso do pessoal do Leonardo, que está até aqui assistindo, que é a empresa de iluminação. Ele traz itens novos de iluminação. E ele já me conhece e eu sempre falo para ele, eu só quero ver o que tem de novo e o que é fora da curva. E eu trabalho com isso. E eu percebo que é estranho, talvez, para muitas pessoas, principalmente que são da construção civil convencional, ver o que eu faço. Na verdade, hoje aqui eu trouxe soluções de materiais, porém eu me achei até pouco ousada do meu convencional de ousada. Eu achei que eu estou abaixo do que eu costumo trabalhar na apresentação de hoje. Eu fiz uma outra apresentação, até sugiro você assistir também, que eu acho que você vai gostar. A minha última apresentação aqui na Iguaçu Vale está disponível no YouTube. Lá você pode ver um pouco mais dos meus projetos. Por quê? Porque não existe resistência para aqueles que querem isso, porque as pessoas já chegam com esse propósito. É de fácil execução? Sim, porque eu deixo tudo explicitamente programado. Então, eles sabem como executar. O pedreiro sabe exatamente quantos centímetros ele precisa cortar de um produto para fazer a execução daquilo, eu deixo especificado no projeto. Às vezes não é 2, nem é 4 centímetros um friso na parede que eu especifiquei. São 3 centímetros que ele sabe que ele vai cortar assim, assim, assado, vai estar tudo programado e certo. O meu cliente, se ele viu o projeto, por mais cabuloso que seja, se não ficar exatamente igual, por exemplo, esse daqui, ele vai reclamar. Tanto é que nas imagens do meu projeto, digamos essa parte aqui, eu lembro que na hora de executar, eles fizeram primeiro a parte para cima aqui. Esse PVC ele veio cortado errado na execução. Meu cliente foi lá, me mandou foto, pediu para eu ir na obra verificar, porque ele queria que ficasse exatamente igual na foto de mostruário que eu tinha feito para ele. Isso daqui é de fácil manutenção, nunca foi feito antes, muito menos nesse material, porém eu fiz a análise de que ele seria um material leve, muito mais prático, de melhor aquisição, mais barato do que qualquer outra técnica que nós iríamos utilizar. Então, como a gente cria isso? Na verdade, eu trabalho com coisas que nunca foram feitas antes e são inexistentes, porém eu faço toda uma visualização de manutenção, de custo, de como adquirir esse material. Então, quando eu fui buscar, por exemplo, essa mesa, essa bancada, que nós temos a mesa iluminada que foi apresentada na palestra anterior aqui na Iguaçu Vale. Eu soube pelo fornecedor que existia esse material e eu analisei todas as partes em relação a isso, como que iria funcionar e como que eu deveria trabalhar com esse material. E meu cliente simplesmente aceitou e eu falei, ó, as vantagens são essas, as desvantagens são aquelas. Você gostaria que fosse assim? Ele, com certeza, né? Digamos, a mesa iluminada custou R$ 20.000. A que existia no mercado para comprar, que era totalmente diferente dessa, que outras pessoas teriam igual, ela custava 24.000. A que eu queria, uma outra que havia disposição de pôr no projeto. Ele queria uma mesa para 16 lugares. Só existe um modelo para comprar, custa R$ 26.000, R$ 24.000. E nem era tão bonito. Daí eu falei, se for por isso, a gente faz uma por menos, R$ 20.000, que vem com pedra importada da Europa para você. Ela é bem resistente, só ninguém pode subir na mesa e dançar em cima, senão ela vai quebrar. E ele falou, eu aceito, é isso daí, ninguém tem, é isso. E hoje todo mundo que entra na casa dele adora ele, os parentes estão incrédulos e falam, meu Deus, quem podia imaginar que o meu primo tinha esse estilo em casa? E que casa é essa? Casa de revista, nunca tinha visto uma coisa parecida antes. E é isso que os meus clientes querem. Então, funciona para todo mundo? Não, porque não é todo mundo que consegue fazer. Se alguém for copiar isso daqui, não vai dar certo. Grande possibilidade. Vai dar alguma coisa errada. Tem que ter muita técnica para chegar nesse nível. E conhecimento de todos os materiais, função, como eles trabalham. Se eu colocasse, por exemplo, gesso, talvez esse teto já teria caído hoje, porque ele ia ficar muito pesado e também porque ele ia talvez trincar com o tempo. Então, existe muita técnica em tudo isso. Então, não é qualquer um que pode montar, não.
Mas dá tudo certo. Bom, tem uma pergunta aqui, a Débora Luz, né? Sara, nesse detalhe de teto, tu subiu o gesso pelo PVC, né? A iluminação dessa película ficou totalmente disseminada. Ou ela acaba formando alguns feixes de luz direto? Eu fiz pontual dentro dos meios a colocação de iluminação direcionada, não é uma iluminação geral. E ela em cima é gesso, porém antes do gesso foi feito, nós puxamos dentro da estrutura da casa, nós puxamos a armação como se fosse de drywall, que é armação de ferro, para segurar todo o peso que viria. Digamos assim, tem o gesso, em cima tem toda uma armação de ferro e daí segura a parte de toda essa estrutura que é em PVC. Na verdade, esse PVC ele é quase como se fosse um gesso acartonado, parece isopor com uma cartolina ao redor, só que ele é PVC ainda externo, então ele é de fácil limpeza. Então não é, tem o gesso e o PVC, o gesso é a base, porque ele em cima tem o gesso e daí vem os fechos de PVC e daí tem os pontos de iluminação que eu coloquei exatamente nos lugares certinhos. Isso a gente tem que fazer uma super de uma programação, né? O primeiro tem que fazer uma planta de gesso, aí uma planta de luminotécnica, aí uma planta como se fosse de mobiliário, que na verdade é só a parte do gesso. É como se fosse isso, PVC expandido, isso mesmo. Uhum. Ele é leve, né? Digamos que ele pesa 1/4 do que seria o gesso. Então ele é super leve, não pesa. Então tá. Bom, mais alguma pergunta aí, gente? Ainda temos alguns minutinhos aí para encerrar, né? Mas assim, hoje, assim, o que você acredita assim que pode ser cafona hoje? Assim, e daí no futuro deixar de as pessoas acharem que é uma época que se está vendo hoje, assim, no 2022 ou 2020, assim, que assim, vai ficar daquele ano. Eu vou procurar uma foto aqui. Isso aqui é uma super moda que tem no momento, que é o lustre Sputnik. Deixa eu ver se dá para mostrar. Esse lustre. Isso daqui, para mim, já saiu, já foi embora. Quem consumiu, já foi. E também a versão dele com globos. Na verdade, eu sou muito relutante em colocar isso nos projetos. Até teve um projeto que uma cliente minha pediu para colocar, porém eu não recomendo, que é esse uso de globos. Para mim, isso não funciona. Tá vendo aqui, ó, a parte de iluminação? Esses globos, e tem também o globo que esse é um globo aparente, tem um globo assim, ó, que ele é branco. Isso daqui para mim tem a versão dele circular, tem várias versões. Para mim o globo dessa maneira não deveria ser colocado. Assim, em um ambiente comercial que tem maior circulação de pessoas, usaria. Como pendente, também eu usaria, porque ele vem do Art Deco, de uma tendência assim, né, que é ali dos anos 20, por ali. Então, lustres, não. Arandelas e pendentes, sim, aí eu permito, mas lustres eu acho que podia acabar já. Eu não sei porque eles ainda estão fazendo essa linha. Para mim, não precisava mais nem fazer essa linha. E o que é bom, aqui a gente tem essas lanternas marroquinas nessa foto que eu tô aqui. Isso daí não é moda, isso é uma cultura. Colocar uma lanterna marroquina, eles estão utilizando essas gaiolas no teto, por exemplo, são poucas
indústrias que estão fazendo isso, né? Mas tem gaiolas que você coloca no teto com iluminação, é super bacana, atemporal, porque a lanterna marroquina, como diz o nome, ela tem uma cultura. Então, ela vem de uma origem cultural marroquina. Então, ela não vai sair ou entrar na moda, ela sempre estará, né? É igual você ter uma escultura clássica em casa. Por exemplo, uma escultura igual aquela de Davi, as miniaturas. Isso é uma coisa que não sai de moda, ela sempre está, né? Então, existem coisas que sempre estarão. Beleza? Então, me diz o seguinte, uma vez eu tenho que até compartilhei ali, tem um pessoal do Brasil Paralelo, né? Eles publicaram, digamos assim, o fim da beleza, né? Não sei se você chegou a assistir, onde que ele diz assim que o ser humano hoje ele acaba de assim não ficando com uma visão confortável na arquitetura, principalmente nas cidades, onde que tudo parece ser sem vida ou sem presença de um humana, né? Assim, não tem detalhes que façam com que as pessoas, que o olho goste, né? Não sei se você concorda com ele, se você chegou a assistir o documentário. Então, eu maratonei esse conteúdo que você me passou, tá? E eu estava esperando você me fazer essa pergunta hoje. Na verdade, eu só não trouxe isso mais porque eu preferi deixar isso para uma pergunta no final do que eu falar isso talvez na nossa palestra de hoje. Até o Nilmar, se quiser compartilhar com o pessoal do grupo, eu achei muito relevante a colocação deles. Eu achei talvez o final um pouco errôneo. Não diria errôneo, é uma questão de ponto de vista, né? Mas eles fazem uma análise, então, só para eu fazer uma contextualização para o pessoal que está vendo aqui. Está surgindo um estudo, então, que foi feito durante, se não me engano, 2 anos, sobre a extinção da beleza, como se nós estivéssemos extinguindo a beleza, como se a gente tivesse parado de produzir o belo por arquitetura contemporânea e pelo modernismo, principalmente no mundo das artes. O que eu percebo? Logo após um movimento, a gente sempre coloca o contrário. Por exemplo, antes do modernismo, o modernismo veio quebrar com o movimento clássico, que era o uso em demasia de detalhes e ornamentações. A gente está no período contemporâneo, que já é um pouco mais detalhado. Eu não acredito que nós vamos voltar para o clássico, porém a gente vai trazer a beleza nos detalhes, na mesma tendência do período clássico, com muita apreciação e minúcias, só que não da mesma maneira. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um ambiente super limpo, tá? Só que ele tem muitos detalhes e a gente presta atenção nisso tudo. Ao invés de colocar uma parede extremamente detalhada, a gente faz a partir da vegetação como um quadro artístico, né? Então, veja como que foi feito o projeto. É uma caixa e que tem 2 visões extremamente detalhadas para que você tenha uma troca visual muito grande com o conteúdo. Então, eu acho que a beleza voltará a existir, sim. Eu não acho que o modernismo seja a extinção da beleza, porém foi um período muito importante para nós internalizarmos muitos conteúdos. Haviam perguntas que precisavam ser feitas, e no período contemporâneo nós fazemos e continuamos fazendo elas. E nós descobrimos muitas coisas, muitas técnicas. Dentro das artes, a gente tem um quadro que é um estudo da cor branca, é um quadro branco. Aí você fala, tá, mas é só um quadro branco, por que ele é tão famoso? Porque foi um tom diferente de branco. Ou quando um artista específico descobriu um tom de azul que não existia na humanidade antes, porque tem um processo químico que faz com que aquele azul seja mais estridente. No modernismo, nós buscamos técnicas novas e nos aperfeiçoamos nesses itens. Agora, a gente vai, a partir do período contemporâneo, saber como empregá-los
e transmitir conteúdo. Diferente do período clássico e até mesmo do Renascimento, eu diria, no Renascimento a gente também estava explorando muita coisa. Depois a gente foi um pouco mais para o Barroco e novas tendências depois desse período, que a gente explorou aquele conteúdo. Então, eu não diria que a beleza acabou ou ela acaba em determinado momento. Eu diria que existem períodos da humanidade que a gente estuda mais o processo do que emprega o processo. E agora a gente vai começar a empregar mais o processo. E o que é isso? Utilizar elementos no nosso dia a dia, na arquitetura e nas artes, que tenham um fundamento diferente, que são novas técnicas, para a gente evoluir. A Mona Lisa ela é um teste de, acho que 7 anos, foram várias pinturas feitas uma em cima da outra. Ela resultou numa paisagem magnífica, numa mulher com técnica e etc. Porém, o que a Mona Lisa diz? Ela diz técnica. E o artista empregou uma técnica de realismo, dimensão e proporção. Depois da Mona Lisa, em minha visão particular, nós tivemos peças tão lindas quanto de Rafael, que não leva tanto mérito quanto Leonardo, porém Rafael contou histórias através da arte. Então, a Mona Lisa fala sobre técnica. Rafael, com as suas outras pinturas, né? E até mesmo, por exemplo, com a pintura sacra de Jesus, com os apóstolos, enfim, Rafael conta uma história. Então, nós temos duas questões: a técnica de Mona Lisa e Rafael, do mesmo período, contando uma história através da arte. Na arquitetura, nós também vamos ter isso. Então, acho que a beleza não é que ela se extingue, ela tem períodos. Uma vez ela mostra a técnica, outra vez a pessoa vai lá para empregar a técnica contando uma história. Muito bem. Acho que, Sara, acho que até já passou o nosso tempo aí, né? Muito agradecemos essa disponibilidade de nos falar para nós hoje, né? Foi um conteúdo muito interessante. Lucas, se quiser deixar alguma mensagem, alguma recomendação aí, ou alguma coisa assim, para encerrar? Bom, pessoal, agradeço a todos vocês hoje. Tenham um ótimo dia. E se quiserem me visitar um pouquinho, saber um pouco mais, nós temos a página do Instagram, que é o meu portfólio de arquitetura, e temos só o Sarabalco, que é a parte de artes plásticas, e também temos aparição no nosso site. Sejam bem-vindos e uma ótima semana a todos. Beleza, então, muito obrigado, Sara. Obrigado a todos aí e até a semana que vem. Tchau, vocês. Tchau.